Paz de Cristo, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Tá calor, né, irmãos? Tava subindo ali com o Felipe, ele tá falando, tá quente. Hoje, logo cedo já tá... Bom seria no Nordeste, né, que dá um ventinho de manhã, todo dia de manhã vai ter aquele vento gostoso, né? Aqui no vento tá cheio de prédio, pô. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão aqui na igreja, vocês que estão nos acompanhando pela live. É um prazer ter vocês aqui comigo, para juntos aprendermos um pouco a palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade... Obrigado, Fê. Nós vamos dar continuidade no estudo. Os irmãos lembram qual é o livro que nós estávamos lendo? Isso mesmo, Gênesis 3. É isso aí. Então, meus amados irmãos, nós vamos aprender um pouquinho mais hoje. Graças a Deus aí nós vamos folhear um pouquinho aí a Bíblia, quem tem a Bíblia no celular, quem tem aí fisicamente também, aqueles que estão nos acompanhando também pela live, muito obrigado pela tua presença. Vocês também têm o total aí direito, não vou falar nem obrigação, mas direito de mandarem aí as suas perguntas, se estiver com dúvida, se falar, Rafael, concordo, não concordo. Eu quero agradecer porque a aula passada foi muito boa. O pessoal da live também deu um agito bastante legal ali nos comentários. É sempre bom, né, irmãos? Tem alguns assuntos que a gente entra que é sempre bom, né? E é bom a gente também, graças a Deus, saber discernir aí. Obrigado, pastor. Pastor hoje já me garantiu com 2 copos de água aqui, ó, para molhar bem a saliva aí. Eu sei que tem pessoas aí que já tem perguntas aí, que já me falaram durante a semana. E isso é muito bom, irmãos. Por que é bom? Eu repito para os irmãos, isso aqui é uma escola, irmãos, e nós estamos aqui para aprender. Então aqui é o lugar que você pode levantar a sua mão, você pode questionar se você concorda, se você não concorda, se você tem uma visão diferente. Não, Rafael, eu aprendi de forma diferente, não foi assim que eu aprendi. Nós somos eternos aprendizes, irmãos, essa é a verdade. Aqui ninguém sabe mais do que ninguém sabe menos do que ninguém, todo mundo está no mesmo patamar. E isso que é interessante. Amém? Então, irmãos, nós estávamos lendo o livro de Gênesis. E qual é o livro de Gênesis? O livro de Gênesis, ele é o primeiro livro da Bíblia. Quando nós abrimos a Bíblia, o primeiro livro que vem nos falar é Gênesis. E Gênesis tem um autor que escreveu ele, que é Moisés. Isso mesmo. Moisés não só escreveu o primeiro livro da Bíblia, como ele escreveu os 5 primeiros, que nós conhecemos como Pentateuco. Esses mesmos 5 livros da Bíblia, irmão, você vai encontrar na Torá, você vai encontrar na Igreja Católica, você vai encontrar em todas as religiões que professam Deus como monoteísta, é aquele que tem um único Deus. Então, toda a Bíblia de todo esse pessoal vai ter o Pentateuco, vai ser os 5 primeiros livros da Bíblia, não adianta. É só você folhear e vai estar os mesmos dizeres até Malaquias, que é o último do Antigo Testamento. Aí depois já diverge um pouquinho e nós, como os protestantes aqui, temos o Novo Testamento, assim como a Igreja Católica também tem o Novo Testamento. E por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque tudo teve uma criação, tudo teve uma origem. E aí nós nos perguntamos, essa é a dúvida de todo ser humano, da onde que vem as coisas? Da onde que surgem as coisas? E por que surgem as coisas? E assim, irmãos, existe uma palavra em latim que ela chama ex nihilo, que quer dizer o quê? Do nada ele fez tudo, do nada Deus fez tudo, do nada ele fez. O único que tem poder, irmãos, para criar coisas do nada é somente Deus. Nós apenas aperfeiçoamos aquilo que ele já criou. Porque o ser humano, tudo aquilo que ele faz como invenção, já existia na natureza. Um exemplo disso, vocês podem ver, por exemplo, o petróleo, podem ver o diamante, o ouro. A maioria das coisas, se não 100% das coisas que o homem criou, já existia, ele apenas aperfeiçoou. Então tudo Deus criou, e em Gênesis nós vamos ver isso. Foi o que eu falei para os irmãos. Qual é a importância de nós estarmos estudando o livro de Gênesis? Porque é em Gênesis que nós vamos descobrir, por exemplo, por que existe tanta maldade no mundo. Por que hoje nós estamos tão distante das coisas de Deus? Por que Deus criou uma coisa perfeita? E como nós vamos ver na aula de hoje, essa perfeição, em tese, ela teria sido acabada se não fosse Deus intervir.
Por que existe tanta dor no mundo? Por que existe tanto sofrimento no mundo? E tudo isso nos apresenta no livro de Gênesis, que essa é a origem das coisas. E aí nós estávamos lendo o relato do Gênesis 1, que aí nós falamos na aula também passada, que no princípio criou Deus céus e terra, aonde do nada ele fez tudo, e apenas com o poder da sua palavra, que é o haja, haja e haja. E aí depois nós lemos ali no 6º dia que ele para de falar em haja, e ele acaba criando uma coisa ele mesmo, que ele fala assim, ó, façamos no plural o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, toda a criação, até os animais, até as frutas, as árvores, tudo ele fala, haja, haja, e começou a fazer e foi indo, haja, haja, haja. Quando chegou na parte do homem, ele para e ele fala o quê? Façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, nós também falamos na aula passada, que são os atributos comunicáveis e incomunicáveis. Os incomunicáveis só pertencem a Deus, e os comunicáveis pertencem a nós. Lembrando os irmãos que o nosso diácono Sandro, ele está com o microfone também. Na dúvida, levantem a mão aí, falem no microfone, não por nós aqui, mas pelo pessoal que está acompanhando pela live. Tá bom, meus irmãos? Então, o Fê falou algo para ajudar na aula passada sobre a moralidade, que é um dos atributos que Deus deixou ao homem, que é justiça, amor e por aí vai. E também tem os atributos incomunicáveis de Deus, que é onisciência, onipotência e onipresença. Coisa que só existe nele. Nele. Nem Satanás tem isso, irmão. Somente Deus tem esses atributos. É para ele. Então ele não divide isso com ninguém. Nós somos criatura, ele é criador. Amém? Pois bem, meus irmãos. Agora, eu vou ser sincero para os irmãos. Toda a Bíblia, irmãos, ela é importante. Toda. Só que Gênesis 3 é um dos lugares onde o cristianismo sofreu mais ataque. E é uma das passagens, se não a passagem mais importante de toda a Bíblia. Porque aqui é onde nós vamos divergir as coisas do bem e do mal. Amém? E aqui também eu creio que vai ter bastante pergunta, mas vamos lá. Nós acabamos de ler sobre a formação da mulher. Lembra que eu falei para os irmãos que aqui é uma igualdade? Deus, ele fez o homem e a mulher igual, tá? Igual que eu digo assim, irmãos, eles são parceiros, tá? É da mesma costela. Lembra que Adão fala? Osso dos meus ossos e carne da minha carne. É parceria, tá? Atributos de homem e atributos de mulher são diferentes. Foi o que eu brinquei para os irmãos. O homem nunca vai conseguir gerar. Isso é um atributo que só pertence à mulher. Como a mulher também nunca vai fazer engravidar um homem. É atributos de mulher e atributos de homem. Até outras coisas também, mas aqui isso aí deixa para as outras aulas aí de homem e mulher e por aí vai. O ideal aqui é o quê? Que Deus, ele concedeu uma auxiliadora. Porque o homem estava só e Deus, como eu posso dizer, ele dá uma adjuntora, uma mulher que ia ajudar, que logo depois Adão vai tacar, nós vamos ver aqui que Adão taca na cara de Deus, que não era bem isso. Mas ele fez para ajudar e vamos dizer, acabou tomando. Tá bom? Então bem, vamos lá, meu irmão, nós vamos para a leitura. E aí eu vou ler um pouco, depois nós vamos dividindo um pouco os versículos, tá bem? A minha versão, lembrando os irmãos que é a Almeida atualizada. Irmãos, é bom versões diferentes. Na sexta-feira ali no estudo lá em casa, teve uma versão um pouco diferente, que ia mudar um pouquinho o contexto da história. E graças a Deus ali a gente conseguiu criar os parâmetros ali da ordem certa das coisas, tá? Então assim, versões diferentes, tá contradizendo algumas coisas, levantem a mão e a gente vai comparando as versões, tá bom? Pois bem, vamos lá, ó. Gênesis 3 está escrito o que no meu título aqui, ó? A queda do homem, tá? A queda do homem. Eu vou ler primeiro até o 11 e aí depois... Não, acho que até o 11, aí depois a gente vai discernindo um pouco. Vamos lá, ó. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse-lhe a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse-lhe Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis,
Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido. E ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: de onde estás? Ele respondeu: ouvi a sua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhes Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comestes? Até aqui é uma pergunta. Ele para com essa pergunta. Comestes da árvore que te ordenei para que não comesses? Irmãos, deixa eu perguntar aqui para os irmãos, para a gente já começar a interagir. Os irmãos têm noção mais ou menos aqui, entre o relato da serpente e da mulher, o que estava acontecendo? Alguém consegue chutar isso para mim? Ou não? Pode falar, irmã. Eu vou falar para os irmãos participarem aí, para a gente ir, aqueles que têm a... Tem a ver com o livre-arbítrio? Eu tô brincando. É brincadeira, mas pode falar sim, mano. Nós vamos falar um pouquinho disso aí também. Bom, no título da minha versão, já começa falando que é o pecado. O pecado, né? Então, acredito que aqui se inicia o pecado, se a serpente propõe o pecado e a Eva, já tomada meio que pelo pecado, já entrando, certo. Ela se fez sentiu a vontade, experimentou, e aqui está falando de todo o início, por onde entrou todo o pecado no homem e na mulher. Certo, beleza. Pelo menos é o que eu entendi. Não, tá bom, tá alinhado mesmo. Alguém mais quer chutar alguma coisa aí? Pode falar, fia. A Dani falou aí. O meu está escrito aqui que é o relato da queda. Ah lá. É bom esses títulos, irmãos, porque o relato da queda, o pecado, certo? Alguém mais quer? Amém, vamos lá. Quando chegar no livre-arbítrio, a gente vai agitar um pouquinho. Então vamos lá, meus irmãos, é brincadeira. Irmãos, nós estávamos lendo a criação e eu falei para os irmãos o quê? Que tudo aquilo que Deus criou era perfeito, não era? Não era tudo organizado certinho? Ele primeiro ele cria a terra, ele cria os luminares, aí ele vai criando a água, ele vai fazendo a separação da água, ele faz a fruta para dar o fruto segundo a sua árvore, tudo perfeito, não é isso? E ele cria Deus também na perfeição, ele cria Deus na perfeição ali, porque até então, irmãos, tudo que Deus tinha feito ali era perfeito, até o próprio homem e até a própria mulher, tá entendendo? Só que assim, nós não sabemos ao certo quando que foi criado. Lembra que eu falei para os irmãos os anjos e por aí vai. Mas nós sabemos que a serpente, ela tinha acesso ao Éden e ela tinha acesso ao jardim do Éden, porque ela era uma criatura que o Senhor tinha feito. Tanto a serpente, como o crocodilo, como o leão, como o macaco, como tudo. E a serpente também era uma dessas criaturas que Deus tinha feito. Mas se atentem na leitura, irmãos. Olha como é que a Bíblia ela vai deixando as coisas perfeitas e apontando para um legado. Ela fala o seguinte, na minha versão, logo no versículo 3, ele fala assim, ó, mas a serpente. Por que ele usa esse mas? Porque é uma coisa que era perfeita, mas daqui a pouco tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Lembrando aos irmãos, eu torno a repetir que isso aqui, irmãos, Moisés está mostrando ao povo aquilo que Deus é poderoso. Ele não está, lembra que eu falei para vocês, ele não está interessado de onde veio Deus. Não, ele quer explicar o verdadeiro Deus para o povo, tá? Aí ele fala assim, ó, mas a serpente, ele colocou já esse mas, porque vai mudar as coisas, vai direcionar as coisas. Ele fala assim, ó, a serpente, ela era o que é o animal mais sagaz.
O sagaz, irmãos, na minha versão é sagaz, fala aqui, ó, é um animal mais esperto, astuto, de que todos os animais selváticos. Então, peraí, a serpente como animal, ela já era diferenciada dos outros animais, porque a Bíblia vai nos garantir isso. Ela fala aqui, ó, mas a serpente, mas astuta, mas sagaz, que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Então, irmãos, aí nós já começamos a compreender um pouco por que Satanás ele escolheu a serpente. Ele poderia ter, por exemplo, escolher qualquer outros animais daquela iguaria que Deus tinha feito. Mas a serpente, como a Bíblia nos diz, ela tinha um plus, vamos assim dizer. Ela tinha um algo a mais, porque ela era astuta, ela era o quê? Mais esperta que os outros animais. E lembrando aos irmãos que nós não sabemos, mas até aquele presente momento a cobra ainda não rastejava. A sanção da cobra vai vir depois. A pena dela vai vir depois. Tá? Então nós sabemos já uma dica que Moisés dá aqui através do Espírito Santo, falando que ó, a cobra, ela era a mais esperta de que todos os animais de que Deus tinha feito. E animais selváticos. Os irmãos aqui sabem, né, irmãos? Assim, animais selváticos, nós temos vários no nosso planeta hoje. Como o leão, como nós temos... É isso aí. Estão entendendo? Tem vários animais selváticos no nosso planeta. Mas a cobra, ela era mais. Ela era mais. Ela tinha um atributo a mais que Satanás, batendo o olho, falou, opa, peraí, eu posso usar esse animal para alguma coisa. Amém, meus irmãos? Então nós já sabemos isso, que ela... E vocês podem, eu falei que nós vamos folhear um pouco a Bíblia, vocês podem ver isso quando Paulo, ele vai relatar isso, que a cobra, ela engana, lá em 2 Coríntios 11:3. Aquele que, por favor, irmão, quem está ou com o celular aí, quer abrir aí e fazer a leitura. 2 Coríntios 11:3. Obrigado, minha querida. Daqui a pouco ela seca, aí você vai ver. Quem gostaria de ler para os irmãos, para me ajudar aí? 2 Coríntios 11:3. Lê aí, Lucas. Isso, meu irmão. 2 Coríntios 11:3. 3, isso. Peraí, tô no Crônicas aqui. Segunda carta aos Coríntios 11:3. 11:3. Isso, meu irmão. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ó, está vendo? Pode ler. Olha o que Paulo está falando aqui, ó. Pode ler? Pode ficar à vontade. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Ó, então peraí, Paulo já está atribuindo uma coisa importante. Falando, ó, do mesmo jeito que a serpente, ela vai enganar, e aqui já enganou, porque ele já sabe, mas do mesmo jeito que a serpente enganou, é a mesma coisa que Satanás faz com as nossas vidas. Ele começa a colocar coisas na nossa mente, para que quê? Para que nós nos afastemos de Cristo. E nós vamos falar isso mais na frente. Certo? Então é isso. Ele tem um atributo a mais, a serpente. Ela tem um atributo a mais. E aí por aí ele vai. E aí ele continua. Olha que interessante, irmãos. A jogada, como eu posso dizer, a astúcia da conversa ali deles dois, tá? Porque assim, irmãos, a Bíblia não nos fala quanto tempo a serpente ela ficou conversando com Eva. A gente não sabe se foi dias, se foi meses, se foi anos. Para nós também isso o importante é o fato ocorrido. Então assim, sabemos que ela não chegou de surpresa. Porque por fato de ser um animal astuto e ainda mais com mais agilidade, poderia assustar Eva. Então nós poderemos falar que foi com o tempo. Foi, vamos dizer, temperando a carne, entendeu?
Foi só falando, para que ela pudesse, mas nós vamos, pode dar, meu irmão. Nós vamos ver que ele vai dar uma sambada nisso daí. Eu acredito, Rafa, que primeiro ela estudou a rotina, o agir de Adão e Eva. Sim. E aí, eu acredito que ela falou assim, bem, eu acho que eu vou na Eva, que a Eva é mais emocional, né? Irmão, entra tanta piadinha machista com isso aqui que vocês não têm ideia, irmãos. E aí, eu acredito que ela foi até Eva, mas antes disso, eu acho que ela estudou tudo, né? Estudou. O diabo é astuto mesmo, ele sabe, né? Como já diz aí, astuto, né? Ele sabe onde é o nosso ponto fraco e em que momento atacar, né? É isso mesmo. Para mim, a serpente é igual vendedor. Vendedor é assim mesmo. Cai no chaveco, vai falando. Uma hora você fala, tá bom, eu vou compro, né? comprar, Chega, só pra meu você Deus ficar do quieto. céu. Vocês estão vendo como é que é assim? Irmãos, assim, ó. O que acontece? E não existe um machismo nisso aqui, irmãos. Não é porque a Eva... O pessoal fala que as mulheres são atenciosas demais, né? A mulher dá mais atenção. Não é por causa disso. Tudo tem um direcionamento. E até porque eu já falei isso para os irmãos, eu repito, desde o final do ano passado. A ordem não era para ela. A ordem era para ele. Tá? Então, assim, a gente fala charleou, nem sei se existe mais essa palavra hoje, né? Mas ela começou a conversar. Só que é interessante, irmãos, porque é a mesma coisa que Satanás faz nas nossas vidas até os dias de hoje. Ele começa, como nós vemos em Paulo, ele vai falar o seguinte, olha a conversa, o diálogo que ela tem com a mulher. Ela vai falar assim, ó, feito, e aí o que aconteceu? Deus fez, e disse-lhe a mulher, olha como é que eles vão jogando essas palavras. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha que interessante, irmãos. É assim que Deus disse? Não comereis? E quando ela dá essa ordem, ela já sabia que Deus tinha dado essa ordem, porque a mulher ainda não tinha falado nada para ela. A mulher vai falar mais na frente. Então a serpente, o que ela faz? Nós sabemos então que a serpente, quando Deus deu a ordem, ele já estava ali também. Porque ele usa essa palavra de Deus, essa ordem de Deus, ele vai falar assim, ó. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ele fez uma pergunta, e por que ele falou toda a árvore do jardim? Irmão, Satanás não é burro, irmãos. Não pense vocês que Satanás é burro, porque não é. E eu vou falar uma coisa para os irmãos, e a rasteira dele, irmãos, derruba. Quem não está alicerçado em Cristo, derruba. Porque ele chega e ele fala o quê? Ele lança, aqui na minha Bíblia está uma pergunta, na dos irmãos está uma pergunta também, é um ponto de interrogação, então é uma pergunta. Na língua portuguesa, isso aqui é um questionamento. Então ele fala assim, ó. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? É lógico, irmãos. Eva vai falar. Porque ele perguntou, é toda? Aí Eva vai falar. A mulher vai falar assim, ó. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim, podemos comer. Aí que entra tudo aquilo, irmãos, que ele queria ouvir. Mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Mas olha que interessante, na aula passada aqui que eu falei para os irmãos, Deus tinha dado uma ordem a Adão, e ele falou aqui, ó, não coma. Não coma. A Eva, ela vai usar um agravante ainda melhor. Ela vai falar assim, ó, eu não posso comer, mas eu também não posso nem tocar. Quer dizer, a árvore está lá e eu tenho que ficar aqui. Eu não posso nem tocar nela. Porque assim, irmãos, o pecado, ele é bonito de se ver. Ele é desejável. Tem um teólogo inglês que ele teólogo inglês, perdão, ele é da patrística, ele fala assim, o caminho, o inferno é feio, mas por fato do inferno ser feio, Satanás faz com que o caminho seja bonito. Tá entendendo? O inferno, sim, ele é feio, mas o que Satanás faz? Ele começa a florir o caminho. E aqui nós vemos esse diálogo, ele fala assim, ó, presta atenção, toda árvore da vida, todo fruto
Ele já sabia a resposta, irmãos. Isso é aquelas perguntas que nós já sabemos. Por exemplo, assim, o Sandro é santista. Eu chego para ele e falo, Sandro, você torce para o Santos? Pô, lógico que eu vou torcer. Porque é uma pergunta que exige uma resposta. E ele falou, todas as árvores? Aí a mulher chegou, porque a mulher não estava entendendo, irmãos, o que estava acontecendo. E ela falou assim, não, eu posso comer sim, das árvores. Mas tem uma que essa não. Essa eu não posso comer. E também não posso nem tocar. Aí a serpente, opa, peraí. Então, versículo 4, tá, irmãos? Então, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Pergunto eu para os irmãos, por que a serpente tinha essa certeza? Pode falar, irmãos, aqui a gente está... Deus criou Adão e Eva para que não conhecesse o pecado. Já o diabo quer que ela conhecesse o pecado, que ela tendo todo o entendimento, todo o conhecimento que Deus o tinha, ela também ia conhecer o que era o pecado e o que era correto, e o que não era pecado. E assim, o diabo fez com que ela conhecesse o pecado e provasse dele, que já era pecado ela comer, porque ela sabia que não era para comer, tanto que ela fala, não tocar, não é nem para tocar. Então ela sabia, dali eu não posso. Então ele falou, você não morrerás. E assim vai conhecer tudo aquilo que o teu Deus conhece. E aí ela usa de toda uma forma para que a Eva vai no embalo ali e fala, não, então se eu vou ficar mais perto de Deus, eu vou ir, porque ela ilude, né? Alguém mais quer responder, irmãos? Pode falar, irmão Gonçalo. Eu acho que o diabo sabia que com Adão era mais difícil, mas através da Eva seria mais fácil. Porque a Eva não ia acontecer nada com ela, mas com Adão sim. E com a Eva, ele ia mostrar para Adão que não ia acontecer nada como ela tinha comido e não aconteceu. Porque a queda não era para ela e sim para o homem. Aí pergunto eu, vamos polemizar um pouquinho mais, tá, irmãos, aqui. Então por que Satanás escolheu Eva, sabendo que a Eva não tinha ordem? Pode falar, irmãos. Pode falar. Eu acho que eu tô polemizando, tá, irmãos? A gente vai responder, não é que eu tô... Eu até tinha colocado na minha Bíblia aqui um pontinho de interrogação justo nesse versículo. Pode falar. Porque para mim, o dono do conhecimento do bem e do mal era só para o Senhor. Certo. Não era para o homem. Certo. Porque se o homem conhecesse o que é o bem e o mal, seria a imagem e semelhança de Deus corrompida. E era isso que o Senhor não queria. Boa. E alguém quer chutar aí por que ele escolheu a mulher assim, sendo que a ordem era para o homem? Irmãos, o homem e a mulher... Glória a Deus. Observando, eu vou colocar um outro ponto para a gente poder analisar, tá? A mulher, ela exerce sobre o homem uma influência muito grande. E certamente o adversário viu isto, que ela pela forma como ela trata, como ela tem essa forma de influência sobre o homem, tanto é que Salomão vai dizer que a mulher ela é a coroa do homem, né? Então o adversário ele é muito astuto, a palavra fala que ele é astuto e ele é observador. É isso mesmo. Então o que acontece? Ele falou, opa, tá certo que o homem talvez seja mais difícil, mas eu falando com a mulher, ela vai conseguir mostrar para o homem que não é bem assim. Então eu entendo colocando esse outro contraponto para a gente pensar. Então ele viu na mulher a condição de convencer o homem a fazer aquilo que até então não era para ser feito. Irmãos, Adão amava Eva? Sim, né? Como Eva amava Adão. Quando a gente ama uma pessoa, a gente não quer o mal dessa pessoa. E tudo aquilo que aquela pessoa te oferece, você não vai questionar, você simplesmente vai fazer. Porque você ama, você confia. O que Satanás, a estratégia de Satanás era o quê, cara? É ele e tal. Eu não consigo chegar no tal.
mas eu consigo ir nos meios. Estão conseguindo compreender? Deus, Adão, Eva. Eu não consigo ir direto a Deus. Eu vou usar os meios. E pelos meios que ele criou como perfeição. Tá entendendo? Então o que ele faz? Ele fala com a mulher e aí nós estamos tendo... É isso que eu estou falando para os irmãos, porque é confiança, irmãos, tá? É esse diálogo que eu estou falando. Quem ama não quer ver a maldade do outro. Quem ama não quer ver o outro na lama ou coisa parecida. Não quer... Por exemplo, assim... Eu não vou falar isso da Bruna, eu vou falar, quem ama, a mulher que ama o marido não vai dar veneno pro marido. Depende, né, irmão? A gente já vê vários casos aí hoje, mas por exemplo, assim, a minha esposa também tá assistindo, vai que depois eu tomo um Guaraná aí, à noite eu não tô no culto, vai saber. Mas quem ama mesmo, irmãos, não quer ver o mal. Essa é a verdade. E essa é uma lição que Cristo nos ensina, porque ele fala assim, o que é amar o próximo? É pôr a necessidade do outro acima da sua. Então ali era um laço de amor entre os dois. Tá entendendo? Era um laço de amor. Adão amava Eva como Eva amava Adão. E aí ele usa os dois para poder ter esse meio termo. E aí ele fala assim, tudo isso que eu estou falando, porque ele fala assim, ó, é certo que não morrereis. Aqui a serpente está querendo dar a ordem e ela contradiz a ordem de Deus. Ela contradiz. Porque o que nós lemos nos versículos anteriores, irmãos? O que Deus fala para Adão? É certo que morrerás. É ou não é? Aí a serpente chega e fala assim, é certo que não morrerás. Então peraí, ela contradiz uma ordem que foi dada de Deus. Ó, você não vai morrer. Aí ela continua. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Opa, peraí. A serpente fala, calma aí então. Se eu não vou morrer, porque aí começa a dúvida, irmãos. É isso que eu estou tentando falar para os irmãos, como que é o trabalho de Satanás nas nossas vidas. Nas nossas vidas. Opa, peraí então. Ela está falando que eu não vou morrer. E detalhe, agora eu estou entendendo por que eu não vou morrer. Porque se eu comer, eu vou conhecer o bem e o mal. Aí, irmãos, deu aquela balançada. Olha que interessante, irmãos. É que eu falo para os irmãos que eu viajo no texto, irmãos. Isso é muito bom, porque parece que eu estou ali também, vendo aquela cena. Lógico que a gente já sabe o final, mas parece que eu estou ali naquela tensão, porque ali estava uma tensão. E aí que acontece, ó. Vendo a mulher que a árvore era o quê? Boa. Opa! Peraí, a árvore agora ela começou a ter um brilho melhor. A árvore ela começou a ter aquele barulhinho de folhas. Opa! Porque até então ela andava no jardim e ela desviava. Porque ela falava assim, cara, eu não posso tocar. Não posso tocar, não posso comer. Isso foi uma ordem. Não posso. Não é não, então não. Aí ela vê o quê? Que a árvore, ela parece ser boa, ó, para comer. Aquele fruto já começou a brilhar. Olha, eu nunca tinha recebido. Você acredita que eu nunca tinha visto essa... Eu fico imaginando às vezes, irmão, tipo o sol brilhando bem na fruta, sabe assim? Ela olhando e falando, olha aí, que fruta gostosa. Tem uns que falam que é manga, outros falam que é maçã, não interessa, era a fruta. Tá entendendo? E aí ela olha aquela fruta e ela fala, olha. Aí começa aquela aguinha na boca, sabe aquela feijoada que a gente tá com vontade de comer, você fica, mas de repente você tem gastrite. E aí você fala, vixe, pode falar, Sandão. O Rafa, na minha versão, o versículo diz assim, ó. Fala aí, meu irmão. Porque, deixa eu ver. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Olha que interessante. Discernimento, desejável. Mas sabe o que é legal só? Assim, o que dá a entender que a serpente e a Eva, ela... Nesse diálogo que eles estavam tendo, eles foram andando pelo jardim. E a serpente, como sagaz, que ela é inteligente, ela foi fazendo este caminho para levar ela até a árvore lá. Para ela poder ver justamente isso tudo que você falou. É uma boa também. É de você pensar, tipo assim, Eva, vamos dar uma volta aqui no jardim. Vamos viajar. Olha lá, ó. Pode ser também. Assim, irmãos, lógico, aqui nós estamos trazendo um paralelo.
A Bíblia diz só o fato consumido. A Bíblia diz o quê? Que ela olhou a árvore e ela já viu que a árvore era agradável. E detalhe, e desejável para dar o entendimento. Entendimento, mas espera aí. Eles não tinham entendimento? Tinha. Mas era a ânsia, irmãos. É a ânsia de querer mais. Eu gosto sempre de assistir aquele filme, o Hobbit, do Senhor dos Anéis lá. Os filmes, irmãos, eles trazem umas histórias muito boas. E tem um rei anão. Ele não era rei ainda, ele era um escravo. Mas ele era da linhagem dos reis. E aí, no contexto da história, os anãozinhos chegam e falam assim para ele, o negócio é o seguinte, seu pai, ele se perdeu pela riqueza, pelo ouro. Então ele se fechou o castelo e não ajudou mais ninguém. E aí esse anãozinho que por enquanto era pobre, ele falava assim, não, eu vou ser diferente do meu pai. A riqueza eu vou ajudar os elfos, eu vou ajudar as pessoas. E aí foi passando o filme, irmãos, quando ele consegue achar o tesouro, ele se prende na riqueza. E ele fica igualzinho o pai. E aí ele chega e ele olha toda aquela riqueza e ele fala assim, é tudo meu. É tudo meu, é tudo meu, é tudo meu, é tudo meu. E ele se prende naquilo. O porquê que eu estou falando isso, irmãos? O diabo, ele vai lançar as coisas nas nossas vidas. A princípio não vai fazer efeito. Eu tô tentando estudar um artigo para escrever que é sobre as 3 áreas que todo ser humano cai. Que é poder, sexo e dinheiro. Numa dessas 3 áreas o ser humano já caiu. Ou vai cair, ou está prestes a cair, a não ser debaixo de muita oração. Dinheiro, sexo e poder. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque é a área onde Satanás mais age. Ou é poder. Quem tem poder não almeja o sexo, às vezes. Quer poder. Quem tem sexo, às vezes, não almeja o poder. Ou a riqueza. Então, assim, aquela árvore, ela era normal. Por muitos e muitos anos. Por centenas de anos, nós não sabemos. Ela era uma árvore normal. Sempre eles passaram por ali, irmãos. Sempre. Porque era um jardim. Mas chegou um dia que aquela árvore teve uma função diferente. A árvore, ela continuou sendo a árvore. Mas a forma que nós olhamos para a árvore torna ela diferente. Estão entendendo? Torna ela diferente. Então o que acontece? Ela olha e ela começa a desejar aquela árvore. E ela começa a sentir o saliva, vamos dizer, salivar, né? Eu não sei se existe a palavra salivamento, mas salivar aquele fruto, aquele conhecimento, aquele desejo. E Agostinho, irmãos, é tão interessante que Agostinho lá na frente, ele vai falar o seguinte, ele fala assim, quando o pecado já adentra no seu coração, já está consumado. É questão de tempo para acontecer. Está entendendo? Agostinho vai falar assim, quando você almeja aquilo e você já desejou, Satanás já pegou. Então, é questão de tempo para acontecer. A Eva foi a mesma coisa, ela olhou aquela árvore, ela desejou aquela árvore, então era questão de tempo para acontecer. Tá entendendo? Pode falar, pastor Ronaldo, depois os irmãos eu vou para Tiago, irmão de Jesus, né, que ele escreve o seguinte, com relação à tentação. Né? Então, ele diz assim, Tiago 1, versículos de números 12, ele diz assim, bem-aventurado o homem ou a mulher que sofre a tentação, ou seja, que resiste à tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aí eu vou descendo um pouquinho mais. Aí aqui no versículos de números 14, ele diz assim, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, que é exatamente isso, não é? O adversário fez com Eva o quê? Fez com que ela olhasse o que até então para ela não era interessante olhar. Isso aí. Até então, a árvore estava ali, mas não despertava interesse. Agora, a partir do momento que ele começa a apontar as qualidades daquela árvore, ela começa a olhar e aquilo então começa a ser mais interessante para ela, né? É o que Tiago está dizendo aqui. Aí no versículos 15 ele diz, depois, havendo a concupiscência, o desejo, a vontade, o interesse, né? Sendo concebido, dá à luz o pecado,
E o pecado sendo consumado gera a morte. Olha lá, interessante pegar isso aí. Irmãos, lembrando a vocês que todos os nossos irmãos apóstolos, eles usavam muitos versículos do Antigo Testamento. Muito. Paulo vai usar isso, Pedro vai usar isso, Tiago vai usar isso. Por isso que é importante nós lermos Gênesis, irmãos, porque é essa a origem das coisas. Tá entendendo? Por isso que é bom a gente ler todo o Antigo Testamento, porque é isso, irmãos. Tudo faz alusão a Cristo. Então o que acontece? Ela tornou a desejável. E aí ela sente o quê? Ela começa a falar, opa, peraí. Vai abrir meus olhos. E detalhe, eu vou ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. A Gilmarinha já... assim, ó, a Gilmarinha falou assim, cara, o interessante também é notar que seria como Deus. Porque assim, irmãos, uma das coisas que nós lemos lá em Ezequiel 28 é isso, do retiro, fazendo alusão a Satanás. Que ele almejava ser igual a Deus. Não ser acima de Deus, mas simplesmente igual. Tá? E aqui, mas é isso que é legal, irmãos, é você estudar e você ver, mas por quê? Aí entra o que o pastor fala, não é por quê, mas pra quê, né? Mas o raio do conhecedor do bem e do mal. Irmãos, eles estavam no paraíso. Eles estavam no paraíso. Só que às vezes o paraíso para o ser humano não é tudo. Ele quer mais. Estão entendendo? Às vezes o paraíso para o ser humano não é tudo. Ele quer mais. Pela ganância do ser humano. E aí o que acontece? Ela viu tudo aquilo. Vendo a mulher que a árvore era boa de se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, comeu. Aconteceu alguma coisa aqui? Somente comeu. Ela pôde sim saborear aquela fruta sem consentimento, sabe? Comeu. Mas aí que eu falo para os irmãos, a confiança que existe entre homem e mulher. Ela comeu e logo em seguida deu também a seu marido e ele comeu. Ó, tomou-lhe o fruto, comeu e deu também a quem? A seu marido. E ele comeu. Confiança, irmãos. Ele não ousou questionar, porque ele confiava na sua mulher. Ele confiava nela. E nem sequer perguntou, mas essa fruta aqui está esquisita. Eu nunca comi dessa fruta aqui, não, irmãos. Ele não pensou, ele comeu. Não, ele comeu, porque assim já estava desejável a ela. E assim, foi o que eu falei, vamos se dizer assim, a Dani amando o Sandro, ela não vai dar para ele ó, irmão, não estou dando a ideia aqui não, tá repreendido em nome de Jesus. Ela não vai dar para ele um bolo com pó de vidro para destruir o intestino dele. E ele vai pegar o bolo da Dani e vai falar, Dani, esse bolo aqui tem pó de vidro, Dani? Não, ele simplesmente vai comer, porque ele vai confiar na mulher. Ele come, irmãos. Tá entendendo? Isso é confiança. Isso é você transmitir uma confiança. Pode falar, irmã. Eu só queria dizer aqui que é assim. Ela resume, né? Aqui é de fato o que aconteceu. E aí a gente vai dar uma viajada como não, fica tranquilo, irmã. Depois a gente volta no ponto. Pode ficar questionadores que somos. Porque aqui no versículo 6, a mulher viu que seria bom comer a árvore, pois era atraente para os seus olhos, desejável para obter o conhecimento. Colheu o fruto, comeu dele, o deu para o seu marido e que também comeu. Isso. Aí na nossa cabeça a gente viaja e fala, como assim? Ela só chegou, ele tinha explicado que ela não podia comer daquela árvore, alguém lá de fora convenceu ela, que foi a serpente, a comer, ela só comeu. Só que ela não chegou para Adão na confiança que ele esperava dela e falar, olha amor, fui convencida a comer o fruto e estou aqui te dando. Aí Adão não teve como dizer assim, eu vou comer, eu vou obedecer a Deus ou não. Ele comeu, pelo menos pelo que passa aqui na Bíblia, ele comeu enganado. Enganado não foi, porque foi dada uma ordem. Assim. Ele é enganado assim. Se ele confiava na mulher dele, mas ela não, a Bíblia não diz que ela disse para ele que era da árvore proibida. Então, por que caiu sobre ele toda a responsabilidade? Primeiro de tudo, por exemplo, ele já viu, ó, vamos pegar aqui a ideia da irmã, tá? Primeiro de tudo, ele já viu que não era um fruto que ele estava acostumado a comer.
Já poderia falar assim, opa, peraí, mas de onde você pegou esse fruto? Não, então, é isso que eu estou falando. Ele deveria questionar. É isso que eu estou tentando falar. Por exemplo, assim, ó, eu sempre estou começando a comer maçã, um exemplo, tá? De repente a Bruna troca a minha maçã e ela coloca uma pera. O certo é chegar para ela e falar, Bruna, por que você trocou a maçã e colocou a pera? Ele não. O que ele fez? Ele não ousou questionar. Ele já comeu. Porque a ordem, mano, nós vemos no versículo anterior, foi dada a ele. Ele tinha uma responsabilidade sobre a mulher e sobre toda a criação. Tá entendendo? Não é que... Não. É assim, ó. É assim. É assim, ó, vamos lá. Eu vou repetir. Vamos lá. Eu vou repetir de novo, assim, ó. Assim, ó, presta atenção. Eles poderiam comer de todos os frutos dali do jardim do Éden, né? Exceto um, não era isso? Aliás, exceto dois. Primeiro era da vida eterna e depois do conhecimento do bem e do mal, não era isso? Aí Moisés, ele funila somente para um que interessa a nós, que é o conhecimento do bem e do mal. Pergunto à irmã, ali, Adão sabia qual era aquela árvore? Não. Ele sabia qual era a árvore? Sabia, não sabia? Deixa eu te perguntar. Se Deus chegou para ele e falou assim, para não comer, da onde que Eva tirou a ideia de não tocar? Então, peraí, Adão, certo? Então, Adão já tinha ciência do que era a árvore e do que era o fruto, era ou não era? Quando ela pega, ele sabia o que era aquele fruto ou não sabia? Sabia, né? Quando ela pega, você acha que ele não sabia qual era o fruto? Sabia. Não, ele sabia. Não. Ele sabia, porque... Não, assim, calma aí. Vamos lá. Não, vamos lá. Sabe por que ele sabia? Porque se ele não soubesse, Deus não ia trazer o que trouxe à tona. Tá entendendo? Ele sabia. A Bíblia diz que Deus não tem ninguém por inocente. Ninguém. Então, assim, ele sabia sim qual era o fruto. Porque ele conhecia o fruto. E detalhe, ele ainda deu mais um indício pro fruto, que é o quê? Não toca. Ó, você pode comer de tudo, mas aquilo ali, filha, nem toca. Você tá entendendo? Aí ela chega... aí ela chega e ela faz assim, ó. Não, irmã. Não. A questão não é essa. A questão é que antes de você comer, você olha. Ele não era cego. Antes de você comer, você olha qualquer coisa. Concorda comigo? Diante de Deus, a pessoa, quando ela não sabe, Deus não imputa sobre ela o erro, porque ela não sabe. A partir do momento que ela sabe, aí que ela é esclarecida, aí é imputado. É porque assim, ó, eu vou voltar, assim, ó, rapidinho. Deixa eu falar para tentar ainda, assim, ó. Eu vou voltar. Os irmãos sabem que eu sou muito repetitivo, mas é bom para a gente entender. Lembra que eu falei na aula que nós vamos até onde a Bíblia vai e a gente para onde ela para, certo? Aí você falou, irmãos, aqui a gente está numa escola, a gente vai viajar um pouquinho, depois eu falei que volta para o ponto, não é isso? Vamos lá. Criou tudo Deus, certo? Criou aquela árvore também, concorda? Pergunto eu para todos, até para a irmã, Adão tinha ciência do que é aquela árvore? Tinha, porque Deus chegou para ele e falou, não coma, porque você vai morrer. Tá bom. A árvore, toda árvore não produz fruto, irmãos. Ele não conhecia aquele fruto. Por quê, irmã? O que eu estou dizendo é a narrativa, tá, irmã? Porque assim, ele não... Vou repetir, tá? Ele só não fala para ela comer, como ele fala para ela não tocar. E o tocar não é na árvore, é no fruto. Tá entendendo? Quando ela pega... Por mais que ele ame, é isso que eu vou falar para a irmã. Por mais que ele amou, é isso que eu estou tentando dizer, de laço de confiança. Ela pega aquele fruto. Ele tinha sim noção do que era o fruto, porque ele conhecia o fruto. Só que por amar a esposa, ele pega o fruto e come. Detalhe, até onde, ó para você, nós vamos ver mais para frente, é que eu tô fazendo pausa ativamente, tá, irmã? Até o momento que a mulher come, não acontece nada. Nada. Vou primeiro Mateus, depois, até o ponto que a mulher come, não acontece nada. Mas após o homem comer, nós vamos terminar de ler aqui. Tá entendendo? Nós vamos terminar de ler porque a serpente, até então, ela está jogando com a mulher. Com a mulher. Porque, primeiro, ela inflige uma ordem de Deus. Que Deus fala assim, ó, o dia que você comer, você vai morrer. E aí, a serpente chega para ela e fala, não,
Vai morrer nada, filha. Pode comer aí. Sabe por que ele está falando isso? Porque você vai ser conhecedor igual ele do bem e do mal. Opa, aí ela viu que a árvore era o que? Desejável. Aquele fruto já não estava mais escuro. Ele estava claro. Tá entendendo? Estou dizendo na visão já entrando no pecado. Pera aí. Fala aí, neguinho. Perdão, Mateus. Me perdoa, irmãos. Pode falar. O interessante também nessa história é que quando Deus deu a ordem, disse que se ele comesse, ele ia morrer. Isso. E a Eva comeu e não morreu. Isso. Aí pode ser que aquilo também falou, caramba, se ela comeu e não morreu, ele também pegou, comeu, Boa. foi aí onde girou tudo. Também. A ordem era morresse, e ela comeu e não morreu, por isso que ele também nem questionou. Era pra ela estar morta. Calma, nós vamos chegar lá. Calma que nós vamos chegar lá. Calma, Mateus. O irmão já tá... Lembrando que Adão, após a queda, viveu 930 anos, tá, irmãos? 930 anos. Pode falar, Aí é o irmão. ponto que eu queria chegar. Porque aqui, para a gente poder continuar esses versículos, a gente vai ter que sair desse questionamento. É um questionamento... Talvez os irmãos já estejam Irmão, mais fique convencidos. em paz. Nós estamos aqui Se para... eu estou perguntando é porque eu não estou convencida. Fique em paz. Então vamos lá. Antes, o fruto, ele era um fruto comum. Não. Assim, era Calma um aí. fruto comum. Calma, ele eu vou já- concluir. ele já era um criado fruto pra comum aquilo. no meu entendimento. Ah, ele passava, via tudo ali e tal. Sei que ali não toco, não tenho interesse, não tem nada. Depois que a serpente lançou sobre Eva o desejo, a vontade, e Não, aí peraí, ele ficou interessante. Ó. Diz que ele se torna atraente. Até então ele Não, 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 era não, atraente. ó, vamos lá. Então era um fruto. Então não era que ele conhecia automaticamente. Não. A Bíblia que não diz. Esse fruto aqui é mau. Era Falou- com fruto, Ó, vamos só lá. que daquela árvore. E Não, ele não perguntou não, irmã. para Eva da onde, que árvore que você Não, tirou irmão, o fruto. ó, a irmã tem que ler os versículos anteriores. Não. A árvore tinha sim a sua finalidade. O fruto já tinha sim a finalidade dele. Porque Deus já tinha dado a ordem a Adão. Ela já tinha a finalidade, ela já era conhecer. Ó, vamos lá, ó. Não, falamos sim. Não, na aula passada também nós falamos, porque assim, ó, o fruto em si, aquela árvore tinha um propósito sim, irmã. Ela tinha um propósito. Não, peraí. Então, deixa eu falar. Ó, ela tinha um propósito, certo? Deus chegou para ele e falou, aquela árvore, aquele fruto, ele tem um algo. Ele é o conhecedor do bem e do mal. Deus chega para ele e fala assim, ó, não, eu falei ainda na aula passada, frisei, ele falou que, Deus, lembra que a pergunta que eu tinha falado? Eu falei assim, Deus, o homem tinha o conhecimento do bem e do mal, lembra que eu falei para os irmãos? Eu falei na aula passada isso. Isso, eu falei assim, e ele tinha assim o não da percepção de Deus, porque não é uma advertência na linguagem portuguesa, não é o que? Não faça. Então, aquela árvore, ela tinha assim uma finalidade, ó, não come. Porque o dia que você comer, você vai o quê? Morrer. Deus tinha dado essa ordem a ele e ele estava ciente sim das consequências. Torna a repetir, ele estava tão ciente porque ele chega para ele e fala assim, ó, não é só comer, você não pode nem tocar. Não foi Deus que falou para ela. Adão falou para ela, ó, não pode nem tocar, porque se você tocar nós vamos morrer. A mulher se amedrontou, falou, cara, eu não posso. Aí a serpente vem e joga com a mulher. Ela chega para a mulher e fala assim, ó, tá vendo aquela árvore ali? O que acontece? Tá entendendo? O 16 que a gente fala do não, né? Vamos lá, vamos ser ordeiro aí a gente chega no consenso. Lendo a palavra em Gênesis, inclusive a irmã falou, eu estou com a palavra aberta aqui exatamente nesse versículo. Capítulo 2 do Gênesis, versículo de números 15, diz assim, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e guardar. Versículo 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas, quando tem o mais, muda totalmente o sentido. Não é? Aí diz aqui assim, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres,
certamente morrerás. Dando uma pausa aí. Certamente morrerás. O que a serpente falou para a mulher? Ah, então peraí. Ela já está infligindo uma ordem de Deus. Porque Deus falou assim, ó, certamente você morrerás. Certamente. Aí o Lucão falou uma coisa interessante. Ele não entendia ainda o que era a morte. Porque no contexto cristão nós temos dois tipos de morte. A morte espiritual e a morte física. Tá entendendo? E aqui Deus está falando de ambas. Ambas. Porque Adão, após a queda, ele vai viver 930 anos. Repito, os irmãos. Mas vai morrer também. Tá entendendo? Então assim, irmã, tinha sim aquela árvore, tinha sim a finalidade. E ele conhecia sim a árvore. Ele sabia, é que eu não posso falar qualquer tipo de fruto, porque a Bíblia não fala o fruto. Mas ele sabia sim qual era o fruto. Ele tinha certeza do que era o fruto. E eu vou além da minha explicação, louvado seja Deus pelos irmãos, porque isso é uma ajuda, irmãos. Eu vou além do mais. O Mateus falou uma coisa interessante. Tá vendo como é bom a gente, todo mundo pensar assim, irmão? Ajuda um ao outro. Se ela comeu e não morreu, logo eu vou comer e também não vou morrer. Porque ela comeu e não morreu. Você está entendendo, irmã? Mas que Adão sabia, ele sabia, irmã. Ele estava ciente. Ele estava ciente daquilo. Porque veja bem, foi ele que falou para ela. Ele mostrou a árvore para ela. Porque Deus falou com ele. Nós vamos E ver o mais que pra é frente. que ele Vai faz? ficar melhor. Ele explica para ela, olha, de todas as árvores nós podemos comer, mas desta árvore que está aqui, ele falando para ela, nós não podemos comer. E nem tocar. Aí ela Nem já tocar. coloca no diálogo dela com o maligno, ela já fala que no versículo 3, no versículo 4, vai dizer assim, no versículo 3, diz assim, no 2, capítulo 3, 2, e disse a mulher à serpente, no diálogo dos dois, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, como é que ela sabia que a árvore estava no meio do jardim? Porque o seu esposo já havia mostrado. Ele já havia falado com ela, olha, desta árvore aqui, a gente não pode comer. Aí ela já que disse Deus, não, Deus não disse que não era para tocar, Deus disse que não era para comer. Mas você percebe como que a gente sempre coloca alguma coisa a mais? Aí ela coloca aqui, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Entendeu? Assim, voltando, tá? O que acontece, irmã? Isso é o que acontece para os irmãos conseguirem compreender no mundo espiritual, tá, irmã? Tanto espiritual como carnal, o que acontece quando nós, por exemplo, desobedecemos uma ordem de Deus. Nós vamos ver o final disso, o desfecho. Por isso que eu falei para os irmãos no começo da aula, o porquê de tanta maldade, o porquê que tanto... Tá entendendo? Porque isso foi aumentando, tá? Quando ele chega, O que eu falei para os irmãos? A Bíblia não tem ninguém por inocente. Quando ele chega lá, ele pega... O que ele faz? Ele não questiona, tipo, ele poderia... Vamos só sonhar, tá? Ele poderia falar assim, mas peraí, esse fruto aqui é daquela árvore lá, não é? Ela não ia mentir, porque ela ainda estava na inocência. E mesmo ela comendo, ela fala assim, é daquela árvore lá. Opa, peraí, mas Deus deu uma ordem, não vou comer. Então não vou comer. Tá entendendo? Aí, não, mas assim, lembra que eu falei para a irmã? Aqui, essa questão, ela é resolvida porque Deus ele já vai dar a sanção para eles, vai dar a sentença para eles. Porque logo em seguida que a ordem chegar para ele e falar, não coma, ele pega e come. Não é o fato de simplesmente ele amar ela, e ele confiou nela e ela não morreu pegando o neguinho. Mas é o quê? Ele devia fazer o quê? Peraí, a primeira coisa é fazer o quê, cara? Por que eu vou comer isso aqui? Tá entendendo? Porque não existe... Não, então, mas peraí, depois eu chego lá. Porque... Ó, vamos lá. É isso. Ó, lembrando o quê? Que lembra que eu falei no começo? Satanás está ali com ela. Você está entendendo? Não, então, ele está ali com ela, certo? Ele está ali com ela, conversando com ela. Lembra que eu falei para os irmãos? Esse diálogo é o que vai mudar toda a humanidade, irmãos. Toda a humanidade vai sair disso. Tá entendendo? Então o que ele faz? Ele fala, ela come e ele também come. Aí beleza, ele comeu. Olha só, a partir do momento que ele come, o que acontece? Com ela não, lembra? Com ela tá tudo normal. Agora olha ele. Vamos lá, vamos voltar para o texto.
comeu e deu também ao seu marido e ele comeu. Ponto. É um ponto aí, não é? Olha logo em seguida. Abriram-se então os olhos de quem? De ambos. Dos dois. E olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. E percebendo que estavam o quê? Nus, peladão. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para quê? Para si. Então, peraí. Aí que aconteceu? Nudez é inocência, irmãos, nessa época. Tá entendendo? Quer falar, Sandro? Não. Nudez é inocência. Eles sempre estavam peladão ali, os dois. Mas nunca um deu risada do outro. Falou, nossa, caramba, Adão, você comeu aquela melancia ali, sua barriga tá avantajada, hein? Nossa, Eva. Não. Estavam limpos, inocentes, irmãos. Se amando do jeito que eram. Tá entendendo? Então, o que acontece? A partir daquele momento, ele já pega e fala, vixe, Eva. Rapaz, que negócio é esse? Aí ela chega para ele e fala, Adão, tá frio aqui no jardim? Tá entendendo? Não, brincando, irmão. É que bateu o olho um no outro. Vixe, ficaram com o quê? Com vergonha. Com vergonha. E aí o que eles fizeram? Pegaram uma plantinha e cozeram folha de figueira. E o que fizeram? Para cobrir a vergonha. Não, e não a nudez, a vergonha. A vergonha. Estão entendendo? A vergonha. É a vergonha, irmãos. É isso que eu estou falando. Aí vamos dar continuidade. Pode falar, minha irmã. Fica à vontade, irmãos. Nós temos que participar. Quer falar do microfone? Não. Quer falar do microfone? Pode falar. Engraçado que, assim, eles se observam depois do fruto, mas antes eles tinham os contatos. Namorava, mas eles tinha achavam relacionamento. normal, É perfeito, né? irmã. Tá entendendo? A concepção de homem e mulher, irmãos, é perfeita. Hoje a nossa sociedade, eu falo para você, está querendo mudar isso. Mas a concepção entre homem e mulher é um prazer. É um algo divino. É uma relação entre corpos, entre homem e mulher. Isso é divino. Isso é de Deus. Tá entendendo? Isso é de Deus, irmãos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que, lógico, irmãos, que eles se relacionavam, eles tinham intimidade como todo casal tem, só que não tinha o quê? A maldade. Aí entra o fruto do mal. Era isso que eu ia complementar Pode aqui. falar. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Espera aí. Os olhos dos dois, puf. Se abriram. E logo em seguida perceberam o quê? Que estavam nus. Olha que engraçado, eles não perceberam nem o brilho do jardim. Nem nada. O que eles bateram o olho foi o quê? Cara, você tá pelado. Você está entendendo? Quando o olho abriu, eles poderiam falar, cara, sabe aquele ar que, tipo, quando nós vamos para uma fazenda, tem aquele espinheiro com aquele cheiro gostoso, você fica, nossa, não, velho. Na hora que eles já... Vamos lá, irmã, pode falar. E Pera aí, pastor. Peraí, tá, pastor? Estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrir. A partir do momento que eles comeram o fruto, como é que eles descobriram que eles tinham que pegar a folha de figueira e colocar nas partes? E por que figueira? Então. Bora, tô brincando. Vambora, irmãos. Fruto do conhecimento aqui do bem e do mal. Pode falar, irmã Gonçala. Pode falar, irmã. Fica à vontade. Só assim que se eles tinham algum tipo de relação sexual, tudo bem. Aí até o pastor falou que acha que sim, mas sem a malícia, né? Mas eu entendi assim, que eu acho que ele só teve, eu acho que no meu entender agora, que eles só tiveram a relação quando tiveram os filhos. Assim, irmã, eu vou falar uma coisa para Porque quando teve os dois filhos lá, que aí depois que ele foi ter o Sete, que era o outro filho, aí Deus fala, novamente, Adão conhece Eva. E aí ele tem o outro filho. E por que antes ela não tinha nenhum filho? Não, vamos chegar lá. Pode falar, pastor. Pode falar. Vamos lá, gente. Vamos estudar. Irmãos, vamos para a palavra, porque a palavra responde. Capítulo de números 1, versículos de números 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Versículos de número 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra,
e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. Isso daqui foi antes da queda. Então tem o relacionamento. A única coisa, irmã... Então o que acontece? Por que a Bíblia vai falar dos filhos? Porque o que acontece? Quando aconteceu aquele algo com Caim e Abel, então Deus quer salientar o que aconteceu com esses dois. Então a gente precisa entender. Mas antes, relacionamento assim, normal, como o nosso irmão Rafael está falando. Nós temos que tomar cuidado, porque tem certas denominações que elas falam que eles não tinham nada disso lá. Tá entendendo, irmã? Aí eu falo para a irmã uma coisa, não faria sentido... Tipo, o leão coabitar, vamos assim dizer, com a leãozinha, com a leoazinha, e Adão vendo aquilo, vendo aquela mulher linda e maravilhosa que Deus fez para ele, não poder coabitar com ela. Não fazia sentido. Porque se Deus chegou e falou, se o Senhor criou isso daqui, foi para mim usar. Aí ela pode falar, e se ele criou isso para ele, é para mim para usar, você tá me entendendo, irmã? Mas aí você fala assim, e por que eles não engravidavam? Aí é outra concepção, tá? Aí eles não, ela, perdão, tá, irmã? Mas assim, porque aí já ainda não entrou aquilo que nós vamos chegar, que vai dividir tudo. Porque vai haver uma divisão, irmãos. Ali vai ter uma divisão entre sementes e semente. Tá? Vai haver uma bifurcação nessas coisas. Tá bom? Respondido, irmã? Ficou claro para a irmã? A gente costuma falar assim que era o melhor... só para brincar, tá, irmão? Aqui. Não vai falar que vai tacar pedra em mim, não. Falava que Adão tinha 2 prazeres. Primeiro era falar com Deus todo dia e depois ficar com a sua esposa. Todo dia, velho. Maravilha, né? Ô, coisa boa. Vamos lá, voltando aqui para a aula. Conseguiram compreender, irmãos? Tudo certinho? Tá bom? Porque assim, a gente tem que tomar cuidado, porque se vocês for evangelizar algumas denominações, elas vão querer catar a gente nessa parte também. E eu tive que... Sobre um casal, eu tive que trabalhar muito com eles a respeito dessa área do sexo com Adão e Eva. Porque eles acreditavam, pela doutrina da igreja deles, que eles não tinham feito nada, tá? Então, a gente tem que ponderar. Pode falar, pastor. Tem um historiador, Flávio José, bem conhecido, bem conceituado, né? Ele disse que Adão e Eva tiveram 60 filhos. 60 filhos. Mas Deus mandou povoar a terra, não é com 2, 3. Só que o que está em destaque são poucos. Mas então era... Porque tem um objetivo, né, pastor? É assim... O que João vai falar sobre Jesus? Se fosse para escrever tudo aquilo que Jesus tinha feito, não haveria folha no mundo para que pudesse escrever, né? E outra coisa, né? Eu estava pensando aqui. Deus criou um paraíso, um lugar perfeito, bonito, né? Tudo para o homem desfrutar. Satanás entrou, atrapalhou, fez o homem pecar. Mas Deus não desistiu da ideia. Ele criou um outro paraíso do qual Satanás não tem acesso. Não é? Então, esse é o paraíso que nós aguardamos, que nós vamos estar um dia. Glória a Deus. Então, Satanás estragou aqui, mas lá ele não estragou, né? Então, outra coisa, aquela roupa que fizeram, folha de figueira, era veste para tampar o pecado, né? E Deus mandou Jesus, que era para tirar os nossos pecados. É isso aí. Então, o que vale é o que Jesus fez. E assim, gente, grava bem essa folha de figueira, que lá na frente nós vamos ver uma outra coisa, tá? Vai sair a folha de figueira e vai entrar outra coisa. Entrar no bom, tá? Vamos lá. Aí ele fala o quê, ó? E aí eles perceberam que estavam nus, logo em seguida pegaram as folhas de figueira para tampar a sua nudez. Na realidade era vergonha, eles sempre estavam nus, mas a vergonha fizeram que eles ficassem cabreiros, tá bom? E aí o que aconteceu? Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, olha o que aconteceu, irmãos. Se esconderam, velho. Quando a gente peca, irmãos, tem essa sensação, sabe? Aí você fala, não vou orar mais, eu pequei. Isso é enrustida de Satanás nas nossas vidas, irmãos. Você quer fugir
mas louvado seja Deus pelo sangue de Cristo que nos renova. Tá entendendo? Então assim, o que ele fez? E quando andava aqui, irmãos, tá? Isso aqui não saiu a pergunta, mas... quer dizer que Deus então tinha perna e andava lá com ele. Irmãos, lembra? Moisés, ele está trazendo para o povo conseguir compreender, tá? A teologia, ela vai falar, ela não sabe se é só a voz, se ele escutava o passo como ele fala. Deus fala muito com Moisés no Monte Sinai através de trovão. Lembra que tinha o trovão? E ele falava, vou mostrar porque eu falo com você. E aí fechava o Monte Sinai de neblina e saiu os trovão. E o povo falava, Deus está falando com Moisés. Certo? O andar aqui é simplesmente para falar que eles tinham assim uma intimidade com Deus perfeita, como nós vamos ter na Nova Jerusalém, igual o pastor falou. Estão entendendo? Então assim, Moisés está querendo falar assim, olha a intimidade que os nossos pais tinham, de conversar com Deus todo dia. E assim, para vocês entenderem como era o cuidado de Deus, ele caminhava para conversar com a gente todo dia. Todo dia. Tá entendendo? Então esse caminhar, tá, irmãos, que Moisés vai escrever aqui, é a forma de Deus falar com eles, tá? É um jeito de atribuição. Não é ele pegar aquela perna dele e tum. Não sabemos, a Bíblia fala que em voz. Adão escutava a voz de Deus, eles conversavam entre eles, muitas coisas. Deus chegava para Adão e falava, o que você fez hoje, Adão? Eu coloquei o nome da girafa, um peixe ali, eu achei interessante. Eles conversavam, irmãos, intimidade com o nosso Deus, tá? E aí ele escuta a voz, percebe-se sempre que está ali sempre na primeira pessoa de Adão, não de Eva. E ele, a Bíblia, aqui está falando e na Bíblia de vocês? É ele, não é? Então é Adão, certo? E ele... vendo, né, e ouvindo a voz do Senhor, andava pelo jardim na viração do dia, esconderam-se na presença do Senhor, o homem e a sua mulher. Aqui já quebra outro machismo, irmãos. Moisés sabe colocar as palavras certas, ele não colocou a mulher e o homem. Ele colocou o responsável primeiro, o homem. Ele poderia ter colocado aqui a mulher que comeu e o homem que comeu. Não. Ele foi enfático, ele falou assim, o homem e a mulher. Às vezes a gente lê de relance, irmãos, mas é para quebrar esse machismo que existe. Foi o homem e a mulher. O homem sempre à frente. Tá entendendo? O homem que tem que lutar pela família, lutar pela... É sempre à frente. Tá entendendo? Vamos lá. Aí ele fala, né? O homem e sua mulher por entre as árvores de jardim. Olha lá, se escondendo. A gente consegue se esconder da presença de Deus, irmãos? Impossível. E eles se esconderam dentro das árvores. Vou me esconder aqui que a casa caiu. Tá entendendo? E aí o que ele fala? Olha, irmãos. Aqui, irmãos, eu fico imaginando o coração é tipo assim, quando a gente sabe, quer ver? Quando a gente sabe que a gente fez uma arte no serviço e no outro dia o patrão está esperando a gente para conversar. Você não dorme, dá dor de barriga. Eita, isso é boa, irmã. Vou pegar, como eu fui com meus avós, então quando minha avó chegava e falava assim, a gente vai conversar era igual o gado indo pro batedor, irmãos. É de lei isso. A Duda também, acho que todos aqui que cresceu nessa geração raiz, sabe disso, né? Porque assim, nós vamos conversar, acabou, irmãos. Ali era a morte, já era pegar a cruz e seguir. Porque o pai falava e o pai cumpria. Meu avô chegava para mim, meu avô, graças a Deus, irmãos, ele nunca me bateu, ele não, compensação minha avó, mas só do fato dele já falar comigo eu já chorava, porque tem palavra que às vezes dói mais do que tapa, de dignidade eu estou dizendo, e minha avó chegava e falava assim, a gente vai conversar, nós vamos conversar em casa, acabou, irmãos, era o fim, e aí você já chegava em casa, já era as lágrimas já, e ela falava, se chorar vai doer mais. Se chorar vai doer mais. Mas é lógico que vai doer, irmãos. E aí você já ia cabisbaixo. Adão aqui, irmãos, eu acho que o intestino dele, o coração dele, porque ele escuta a voz. Olha que interessante esse irmão. E olha o que ele fala e respondeu. Ouvi a tua voz no jardim. E porque estava nu, o que aconteceu? Tive medo. Opa, mas espera aí, cadê aquela intimidade maravilhosa que estava com Deus? Cadê aquela conversa maravilhosa que estava com Deus? Cadê aquela tarde maravilhosa que ele vinha conversar com eles todos os dias? E ele fala o que? Eu temi. Eu percebi que estava nu e fiquei com medo. Medo do seu Criador. Sabe, irmãos, aquele sentimento dele é o mesmo sentimento que permeia na gente quando a gente faz arte.
Sabe? É a mesma coisa de falar assim, Senhor, me perdoa. Aliás, aquele nem pediu perdão, né? Nós estamos falando hoje que a gente sabe que o sangue de Cristo nos lava do pecado. Mas aí você chega e fala, não vou nem mais orar, não tenho nem mais força para orar. É tanto pecado que eu ando cometendo que eu não tenho nem mais força. E o Espírito Santo falando com você e você fala assim, eu tenho medo. Mas não vai ficar por aí, a história não acaba assim. A história não acaba assim. Porque aí Deus faz a mesma estratégia com Satanás. Ele vai usar as respostas deles para trabalhar em cima. E aí ele fala assim, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aí ele fala, opa, peraí. Deus chega e fala assim, perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Deus sabia, irmãos? Sabia ou não sabia? Mas a gente tem que confessar. A gente tem que confessar. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Quando Jesus fazia os milagres deles, é óbvio que a pessoa queria enxergar. O que queres que eu te faça? Pô, eu sou cego, Senhor, eu quero ver. Mas ele permitia que o povo que falasse. Fala os seus pecados perante Deus, irmãos. Ele é poderoso para cuidar de vocês. E aí o que ele fala? Ele chega aqui e fala o que, ó? Quem te fez saber que estava nu? Aí, irmãos, olha aquilo que Deus criou de tudo perfeito, com a mulher perfeita, aqueles ficava naquele luar perfeito, aqueles vagalume, tudo aquilo lindo. Olha como é que vira o jogo. Olha como é que já muda o jogo. Quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comestes? Duas perguntas. Quem te fez saber? E você comeu daquela árvore que eu falei para você não comer? Olha o que ele fala. Então disse-lhe o homem, a mulher que tu me destes por esposa. Acabou aqui, irmãos, todo aquele luar. Acabou tudo aquilo que eles estavam passando junto. Porque agora é se livrar da culpa. Porque a tendência do ser humano é se livrar da culpa e não assumir a culpa. Não, eu fiz mesmo. Eu fiz, eu aprontei, estou aqui para sofrer a consequência. Não. Aqui eu costumo brincar com todos os meus alunos. Eu falo que aqui começa o jogo de batata quente. Lembra? Quem brincava na escola, aquele joguinho de batata quente, lembra? Aqui é o jogo de batata quente, porque ele chega e fala assim, ó. A mulher que tu me destes por esposa, ela me deu da árvore. E o que eu fiz? Eu comi. Vocês estão entendendo, irmãos? Não, aquela belezura acabou. Porque foi o que eu falei na última aula lá para os irmãos ano passado. Ali estava uma tensão muito forte. A esfera de medo sobre Adão já estava pairando. Só que o que ele faz? Ele quer o quê? Fugir da culpa. Ele quer fugir, ele quer falar assim, ó, presta atenção. Foi a mulher que tu me deste. Ela me deu. E eu comi. Ao invés de ele chegar, irmã, e falar assim, não, realmente eu comi, meu. Me perdoa, Senhor. Eu comi, eu me dei por esquecido e acabei comendo. Pode falar, irmã. Lógico que aqui já está fora da Bíblia, tá, irmãos? Estou falando para a gente entender os caminhos. Ô, Rafa, a gente vê também que é aquilo que o Senhor falou mesmo, né? Que ele iria dar uma disjuntora e que ele também auxiliadora. Também teria que cuidar dela. Então a responsabilidade da mulher também é do homem. A gente vai ver isso mais para frente. Mas ele já entendia que a responsabilidade também da esposa dele era sobre ele. Porque Deus vai fazer assim, ó. Nós vamos ver na próxima aula. Ele começa de cima para baixo e depois ele vem de baixo para cima. Para não fugir ninguém. Só que ele vai usar nomenclaturas diferentes para sentenças. Tá entendendo? Ele vai usar nomenclaturas diferentes. Mas ele começa de cima para baixo, porque o foco dele aqui não era a Eva e nem a serpente, era o Adão. Porque quando Deus dá uma ordem para nós, irmãos, a ordem é aquele filme do Bob, missão dada é missão cumprida. Então ele chega para ele primeiro, fala, vem cá, ô camarada, vamos conversar. Primeiro, quem foi que falou que você estava nu? Depois, quem falou para você que você não comeu da árvore? Para não comer, quem te disse? Só que aí, irmãos, ele não chega e ele não fala, ele poderia jogar duas sentenças, vamos sonhar aqui um pouco. Ele poderia falar dela e poderia falar da serpente também. Foi aquela serpente lazarenta que fez a minha mulher comer e eu comi também. Mas o que ele... obrigado, irmã. Mas o que ele fez? Automaticamente ele não hesitou e falou assim, foi a mulher. Foi ela. Olha aqui, ó. Ela me deu.
E ainda fala, aquela que tu me destes por esposa. Tipo falando assim, eu não tinha pedido nada. O Senhor que me deu. Tá entendendo? Eu tava ali tranquilão, ó. Mas aí o Senhor me deu isso. Eu tô falando isso, irmãos. Não é para poder causar, é para poder mostrar o quanto que nós, seres humanos, somos covardes. O tanto que obrigado, irmã. O tanto que o pecado nos aflige. Porque neste momento, aqui, irmãos, muda tudo. Já está mudando tudo. Detalhe, já mudou a partir do momento que eles viram que estavam nus. E aqui, nós vamos ir na próxima aula, mas aqui vai começar o jogo de batata quente. Que é um empurrando pro outro. Um empurrando pro outro, um empurrando pro outro. Até chegar um ponto de uma falar assim, não tem mais ninguém para me empurrar. Sou eu mesmo. Aí ele vai assim e depois ele vai assim. Estão entendendo? Leiam, irmãos, por favor. Um pedido meu, não estou falando como professor, mas como um irmão em Cristo. Leiam tudo com calma. Perdoa, estão nos assistindo em casa. O Gessé, ele fez uma lição de casa muito boa. Ele me chamou no particular, teve umas perguntas muito boas e ele anotou. Aí na próxima aula a gente começa com isso, porque é muito interessante. É isso, irmãos, corram atrás, façam perguntas, estudem o texto, analisem o texto. Leiam, lembra que eu falei para os irmãos da aula passada? Eu fiquei 2 horas, irmãos, lendo um versículo da Bíblia. Porque eu não estava entendendo. E eu não admito, irmão, não admito assim, lógico, eu Rafael, por mim mesmo, não é Deus. Não entender, porque está para nós. E não é um versículo que eu estou falando sobre a lógica de Deus, não. É um versículo nosso, fácil de entender. E eu orei ao Senhor, Espírito Santo, me dá a virtude para entender. Depois de 2 horas, irmãos, Deus deu a graça, a gente conseguiu entender. Então, assim, é isso que eu estou falando para os irmãos. Leiam, irmãos. Não é só simplesmente chegar aqui agora em casa, fechar a Bíblia. Não diga agora que vai ser o almoço, mas no decorrer da semana, cara, deixa eu ler Gênesis 3 de novo. Deixa eu ticar aqui o que nós vamos debater aqui. Ó, igual a irmã, Rafa, mas, cara, por que isso, velho? Mas por que isso? E anotem, irmãos. Chega aqui, foi o que eu falei. A melhor coisa que existe para um professor é a gente ter isso, ó. Mas por quê? Porque o que eu não sei, irmãos, às vezes o irmão do lado sabe. Às vezes, por exemplo, eu nem me atentei de a Eva comer e não morrer. Olha como que é gostoso a aula em si. Eu não me atentei, mas aí o Mateus chegou e falou, Rafa, pode ser que ela comeu e não morreu. E aí sossegou o debate, porque a gente começa a ter um raciocínio lógico. Não é verdade, né? Então um ajuda o outro aqui, irmão. Lembra que eu falei para vocês? Aqui ninguém é melhor do que ninguém. A gente está aqui para aprender. Mas é bom a gente ter contato com a leitura. Então, o Rafa falou para a gente ler Gênesis 3. Cara, vamos ler, deixa eu ver aqui. Mas por que a sentença começou de cima para baixo, não de baixo para cima? Olha eu dando spoiler para os irmãos aí. Por quê? Por que começou com um e não com o outro, sendo que foi o outro que acusou? Então, pergunta para o texto, irmãos. Por que isso? Estão entendendo? E aí vocês começam a ver que a Bíblia ela é perfeita, irmãos. Ela é perfeita, ela não tem nenhuma vírgula sequer para erros. Para nada, nada. E aí você começa a entender, igual, obrigado também, irmã Gonçala. Mas Rafa, isso é... gente, a gente tem que falar, nós estamos numa classe de adulto. Tinham mesmo? Tinham mesmo? Tinha. Vamos debater? Vamos. Onde está escrito? Pega aqui, pega um versículo ali, outro. Não só disso, de tudo, irmãos. Então tenham contato com Gênesis, leiam de novo qualquer coisa em casa, desde o capítulo 1º, 2º, 3º, e aí nós vamos estudando. Amém, meus irmãos? Eu agradeço essa oportunidade. Lembrando aos irmãos, eu torno a repetir, tá, irmãos? A nossa aula, o irmão, nosso amado irmão visitante, eu não sei o nome dele, o Aldo, Raul, seja muito bem-vindo, tá? O que eu estou falando para os irmãos é deixa só as crianças se assentarem aí que eu... Ó, lembrando aos irmãos que eu vou frisar de novo, tá, irmãos? A nossa aula é uma aula contínua, tá? Ela tem continuidade. Estão entendendo? Então assim, nós estamos no 1, 2, 3, 4 e vai indo, tá? O que eu estou pedindo para os irmãos é o seguinte, o Raul também, não faltem se der, porque é uma matéria contínua. E se você falta, fica um barulho, ó, fica um buraco na sua mente. Porque aí vai passar o relato da queda, nós vamos já entrar em outra fase, e aí vocês vão falar, mas por que aquilo? Estão entendendo? Então assim, venham, irmãos. É igual o pastor fala, é muito gostoso, irmãos. Às vezes a gente fala, acordar 10 horas da manhã, mas aí um pouquinho antes tem um pãozinho de queijo aqui, tem um suquinho aqui,
se confraternizam, sabe? Brinca, a irmã veio. É gostoso isso, irmãos. E aí depois aqui a gente debate. Me perdoa, irmã. A irmã já está me cobrando o horário aqui. Mas, irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Obrigado.